Boa noite, queridos e amados irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida e junto com o meu boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Amém? Deus abençoe e juntos eu creio que vamos romper, juntos vamos receber de Deus essa reforma, renovo e edificação para a glória de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre pregação. Eu disse ontem que hoje iríamos falar, esse é o nosso subtema, a pregação, tá? É algo muito importante que precisamos em alguma área ter uma reforma espiritual, ter uma reforma em Deus para a glória dele. Amém? Compartilhe esse momento também com seus amigos, com algum ente querido da sua família, com um pregador, tá? Isso é muito importante, tá? Não deixe de deixar seus comentários, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos quando for aqui feito, né? Quando for feito através das lives, você receber a notificação. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Nós vamos orar, tá? Deus abençoe você que já está conectado, os que estão se organizando, se preparando para esse momento tão especial que é a meditação da palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos orar enquanto os demais irmãos se preparam. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial. Te louvamos, te exaltamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. E eu te louvo, te exalto pela vida dos meus irmãos, todos aqueles que vão assistir, Senhor, ó Deus, essa live, ou agora nesse momento, ou em outro momento, que seja bênção para essas pessoas de uma forma maravilhosa. Oramos, pedimos a tua graça, sabedoria e direcionamento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vou interagir aqui com vocês, através dessa ministração. Nós vamos ler alguns versículos. Se você puder deixar a tua Bíblia aberta lá em Neemias, tá? Nós não vamos ler agora, mas deixa aberto o livro de Neemias para nossa meditação, ok? Nós vamos falar sobre pregação, é o tema de hoje, o subtema. Lembrando que o nosso tema geral é reforma espiritual, e eu creio que Deus já começou a fazer algo tremendo na minha vida, na tua vida. Deus já começou a fazer algo na sua vida? Você recebeu revelação, entendimento? Coloca aí nos seus comentários, tá? E eu gostaria que você ficasse até no final, tá? E no final você colocasse o seu comentário do que você aprendeu aqui. Combinado assim? Você pode dar um joinha aí, em nome de Jesus, né? Você pode fazer isso no final, deixar seu comentário do que você aprendeu através aqui dessa reflexão. Glória a Deus. Então vamos lá, deixa aberto aí no livro de Neemias, tá? Nós vamos ler, tá? Neemias capítulo 8, perdão. Deixa aí aberto a palavra em Neemias capítulo 8 para a nossa meditação. Tá certo? Queridos, a gente sabe que a pregação é o principal instrumento usado por Deus, tá? Para levar a igreja ao crescimento, tá? Pois é pela fé, como diz Paulo aos Romanos, pela fé vem a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação. Deus chama seus escolhidos pela palavra, tá? Deus chama. Os crentes nascem da palavra, alimentam-se da palavra e são santificados pela palavra. Tudo volta em torno à palavra. A palavra é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E justiça tem a ver com santidade. Por intermédio da palavra de Deus, o homem de Deus é aperfeiçoado e perfeitamente habilitado para toda boa pregação, ok? Tá? Para toda boa obra. Mas lembre-se que ontem eu falei, tá?
que a obra de Deus, Ele começa primeiro a fazer em nós, para depois executarmos a missão. Uma igreja que cresce de forma saudável pela pregação fiel da Escritura. Então entenda bem isso, uma igreja cresce de forma saudável, de forma equilibrada, pela pregação fiel das Escrituras. Todo pastor, todo líder, anseia ver sua igreja crescer, sim ou não? Você não anseia ver sua igreja crescer? Sim ou não? A igreja deve crescer, precisa crescer. Se ela não cresce, é porque ela está enferma, está doente. A pergunta certa a fazer não é o que devo fazer para minha igreja crescer. Essa não é a pergunta mais viável, mas o que está impedindo a minha igreja crescer? O que está impedindo? O que está impedindo? Então, com relação ao crescimento da igreja, precisamos evitar dois extremos, Precisamos evitar dois extremos. A primeira é a numerolatria, é a idolatração dos números, é o crescimento com o fim em si mesmo, O crescimento a qualquer preço, a qualquer custo. Hoje vemos muito adesão e pouca convenção, muito ajuntamento e pouco quebrantamento. É isso que a gente vê. A pregação contemporânea tem sido a pregação da fé sem o arrependimento e da salvação sem a conversão. Nesse sentido, muitas igrejas se rendem-se ao pragmatismo, já falei isso aqui em outras lives, para alcançar o crescimento numérico da igreja. Dão às pessoas o que elas querem em vez de dar o que elas, em vez de dar a ela o que precisam, o que elas precisam. Pregam para agradar os incrédulos em vez de conduzir a salvação. O medo de perder, o medo é porque o cara tem um nome, é porque é respeitado e tal, e acaba aqui agradando para não perder sem conduzir a salvação. E esses pregadores da conveniência não estão interessados na verdade, mas no que funciona, não o que é certo, mas no que pode dar certo. Querem resultado e não a fidelidade, porque a fidelidade a gente sabe, que é algo extraordinário, é bênção de Deus. Estão mais interessados nos aplausos da terra do que a aprovação do céu, Buscam mais a aprovação dos homens do que a glória de Deus. Então é o primeiro extremo que devemos evitar, que é a numerolatria. A segunda é a numerofobia, é o medo dos números, É desculpa infundada da qualidade sem quantidade. A qualidade gera quantidade. A igreja é um organismo vivo, ok? Quando ela prega com integridade e vive em santidade, Deus dá o crescimento glorioso e majestoso. Quando a igreja prega com integridade, quando ela prega com integridade, quando ela vive a santidade, não há colheita sem a semeadura, a gente sabe disso. Há igrejas que estão estagnadas, outras estão morrendo. O mais grave é que muitas delas estão satisfeitas, apesar dos sinais de morte, Criaram um mecanismo de defesa, blindaram-se com desculpas muitas para aliviar a consciência, justificam seu fracasso em nome de sua fidelidade inegociável, não percebem que Deus é glorificado quando produzimos fruto,
Obviamente Deus se interessa por número, com certeza. Obviamente, isso é óbvio. A Bíblia está cheia de estatística, ok? O livro de Atos contabiliza o número dos salvos. Números importam para Deus porque se referem a pessoas. O pastor se importa com uma única ovelha perdida. Um pastor fiel não pode se acomodar nem se conformar com a esterilidade de seu ministério. Uma igreja não pode acreditar que a ausência de convenções é uma coisa normal, tá? Faz quanto tempo que não se converte alma lá na tua igreja? Faz quanto tempo que se converte vidas na igreja, na tua comunidade, na célula, tá? Uma igreja saudável cresce e cresce pela pregação da palavra, ok? Ela cresce, mas cresce com a pregação da palavra. O pragmatismo não está preocupado com a verdade, não está preocupado, mas com o que funciona, tá? Não pergunta o que é certo, mas o que pode dar certo. Não temos que inventar novidade, eu sempre tenho falado isso. A gente não precisa inventar mais nada, tá? Novidade, inventar outras coisas. Precisamos voltar às origens, tá? Nós precisamos voltar às origens das veredas antigas. A revitalização da igreja, ela passa pela pregação. E nós vamos ler aqui agora Neemias capítulo 8 e o verso 1 e 2, que diz assim: e todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água, e eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. A revitalização, a reforma da igreja acontece quando ela se reúne para ouvir a pregação das Escrituras. Não é suficientemente dizer que sabe. Saber todo mundo sabe, mas é preciso praticidade. É preciso que esse saber e esse conhecimento que tenho, o fruto se manifeste, os frutos sejam visíveis. Então a gente vai ver aqui que houve um ajuntamento espontâneo. Deus moveu o coração do povo para reunir-se para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse. Eles estavam tendo fome, sede, vontade. Eles queriam ser reformados, transformados pela palavra de Deus, e não com conversa fiada, e não com história de gibi, de Cascão e da Cebolinha. Não, mas é a palavra. Hoje o povo busca resultado, busca coisas, benefícios pessoais, e não a palavra de Deus. Diz que sabe, mas não tem praticidade. Diz que tem conhecimento, mas você não vê resultado, você não vê fruto. Querem bênção de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Querem barganhar com Deus. Tem fome de prosperidade e sucesso, essa é a verdade, mas não tem fome da palavra de Deus. Querem ter sucesso, querem ter riqueza, e se esquece que o maior tesouro está no reino de Deus, aonde a traça e o ferrugem não corrói, não consome. Por isso que Jesus vai dizer: não ajuntais tesouro nesta terra. E as pessoas estão com fome de prosperidade e sucesso. Ah, pastor, quer dizer que não pode ter? Sim, a questão é que perde a fé em Deus. Você pode ser um homem próspero, você pode ser um homem de sucesso, mas se você perder a fé em Deus, se você perder a prioridade em Deus, é complicado. Temos criado muitos atrativos na igreja para chamar o povo, mas nada pode atrair
mais do que a fome pela palavra de Deus. O que a gente vê hoje nas igrejas é uma aberração. Hoje se tem até bar evangélico, se faz festa junina dentro das igrejas, se faz carnaval e retiro dentro da igreja, é uma série de coisas e querem chamar a atenção. Ah, pastor, por que não? Eu nunca vi na Bíblia Josué inventando alguma coisa para mostrar para a sua geração. Eu nunca vi Daniel, eu nunca vi Moisés, Isaías, eu nunca vi os discípulos, os apóstolos fazendo coisas para chamar. Eles pregaram a palavra, a unção profética, eles se doaram, eles se lançaram a ponto de morrer, eles se esforçaram para pregar o verdadeiro evangelho, e foi isso que trouxe fome e sede à geração deles, que marcaram a geração desse povo. Você consegue entender isso, irmão? Hoje que a gente vê em algumas igrejas é que a maioria virou boate, coloca uma série de coisas para tentar atrair jovens. O que jovens precisam é da palavra de Deus, é da palavra. Usa aquele texto do Paulo, porque Paulo se fez disso, porque se Paulo fez isso, foi aquilo. E nós precisamos entender o contexto, porque texto fora do contexto é pretexto. Nós não somos a igreja para viver no pretexto, nós somos a igreja para viver a palavra em santidade. O problema da maioria dos jovens está dentro da família, da parte paterna e materna, que pela falta do exemplo de pais, de mães, de obreiros, de líderes, os filhos são o que são. Porque se o pai e se a mãe se posicionarem como homens e líderes de Deus, esse menino vai ser um excelente missionário, um excelente pastor, um excelente músico para a glória de Deus. O problema é que a corrupção está dentro de casa, esse é o problema. É complicado, irmãos. Você consegue entender isso? Por isso que a gente precisa de uma reforma. Não é mezinho na chupeta, não. A vida cristã não é uma férias no parque de diversões. O negócio é sério, querido, tá? Então, a gente vai ver aqui, queridos, que nossa motivação precisa ser a palavra. A palavra. Palavra. Quem nos conhece, quem sabe do nosso compromisso, quem caminha com a gente aqui na igreja de Uruará, sabe como que tem sido. Não é que a gente vai ser radical, não é isso. Não é que a gente vai ser de fato demasiadamente radical demais. Não, a gente sorri, temos liberdade, a gente brinca, mas com o reino de Deus o negócio é sério. A gente não é quadrado, a gente não é fanático, nada disso. Mas o negócio com Deus é organizado. O que Paulo diz? Sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo, como assim eu sou. A Bíblia diz que tem que ser tudo com ordem e decência. Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus que é organizado. E se Deus é organizado, por que seus filhos têm que ser bagunçados? Se Deus é organizado, por que tem que ser de qualquer jeito? Por que tem que estar passando a mãozinha no pecado da irmã do irmão? Não, aqui não. Tem que ter correção, tem que ter justiça. O problema é que as pessoas querem vitória. Quer vitória, povo de Deus? Todo mundo levanta a mão, quer vitória. Mas para ter vitória tem processo. É aí que muitos desanimam. Então vamos caminhar, irmãos, tá? Nossa motivação precisa ser o quê? A palavra de Deus. Não temos outra coisa a oferecer ao povo a não ser a palavra de Deus. Irmão, o que eu tenho para oferecer para você é a palavra. Irmão, o que eu tenho para oferecer para você é a palavra. É o verbo vivo que está dizendo, é o pão vivo que está aqui, né? Olha, a Bíblia diz, irmão, o salário do pecado é a morte, né? A Bíblia está dizendo assim. Não é só abrir lá e fazer da palavra como uma bola de cristal. Fala comigo, Jeová, fala lá. O Senhor meu pastor não me faltará. Oh Deus maravilhoso, oh glória a Deus. Olha que coisa linda. Não, a Bíblia não é bola de cristal. Você consegue compreender? E uma outra coisa que nós podemos ver aqui, um ajuntamento coletivo. Todo o povo, homem, mulheres e crianças,
reuniram-se para buscar a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, ninguém. Pobres, ricos, agricultores e nobres, homens e mulheres, ninguém ficou de fora. Eles tinham um alvo em comum: buscar a palavra de Deus. Precisamos ter vontade de nos reunir, não apenas para ouvir cantores famosos ou pregadores conhecidos. Não é suficiente apenas isso, pregadores conhecidos, mas para ouvir a palavra de Deus. O que tem de crentes, o que tem de evangélicos, o que tem de pessoas que se diz cristã, que ao invés de investir na obra de Deus, de ouvir o pastor, de ouvir as mensagens da sua igreja, estão ouvindo outras lives aí, estão associados a uma geração pós-evangélica, uma geração que não tem compromisso. Porque se tivesse compromisso, ouviria a palavra. Quando o pastor está na live, estaria lá. Quando o pastor está fazendo algo, a igreja está fazendo algo, está lá se doando, porque tem fome e tem sede de crescer na graça e no conhecimento. Mas estão vendo outras coisas mais baratas, por isso que estão vivendo uma situação crítica, difícil. Estão assistindo outras coisas, estão ouvindo outras coisas, ao invés de ser... Até porque alguns cantores hoje famosos, entre aspas, só Deus para ter misericórdia, só Deus é a causa. Porque o que tem de gente desviado, o que tem de gente que não está entendendo nada, só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. O centro do culto não é o homem, é Deus. Não é a programação que elaboramos, mas a pregação da palavra de Deus. Pregação. Tem gente que quando vem para a igreja, louva ao Senhor, grita, chora, solta bananeira, mas na hora da pregação dá sono, não fica dentro da igreja, é um entra e sai, é um bebeção de água. Se todo mundo bebesse água que nem bebe na igreja, ninguém tinha problema de rins. Ele não fica, ele fica incomodado. É uma preguiça, é uma coisa que eu vou te falar, é uma luta. Mas Deus pode te dar a vitória. Amém? Uma outra coisa, um ajuntamento harmonioso, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. Não apenas estavam perto, mas eram unidos de alma. A união deles não era em torno de encontros sociais, mas em torno da palavra. Então eles se juntavam, eles se juntavam, tinham reunião, mas a palavra era o centro da vida deles. Tem pessoas que se reúnem para falar da vida do outro, se reúnem para falar de como foi a pregação do pastor. Eu não gostei, faltou isso, faltou milética, faltou exegese, faltou não sei o que, né? Você está precisando da palavra, você está precisando nascer de novo, queridão, queridona. Quando a gente se reúne, não é para falar mal de ninguém, não é para falar mal da igreja, não é para falar mal de pastor. A gente se reúne e a palavra deve ser o centro, a pregação da palavra. Muitas igrejas precisam promover coisas especiais todos os dias para atrair o povo. Se não tiver um pregador especial, um cantor conhecido, o povo não vem. Isso é uma aberração, uma vergonha. Uma vez uma irmã perguntou para mim: pastor, quem é que vai pregar hoje? Eu falei: é fulano de tal. Ah, não. Vai por quê? Ah, não, porque enrolou. Então tem igreja que se não promover coisas especiais todos os dias para atrair o povo não vem não. Se não tiver um pregador especial, um cantor conhecido, o povo não vem. Já disse que na igreja, já falei para os irmãos que eu vou me preparar, eu vou cantar ao Senhor, vou ser um cantor, e um dia eu quero cantar. Glória a Deus por isso. Mas eu sei, irmãos, que não é a minha área mesmo é ensinamento e ministração da palavra de Deus. Mas infelizmente é o que a gente vê, irmãos.
Se não tiver um pregador especial, um cantor conhecido, o povo não vem. Traz um cantor para você ver. Traz aí um pregador para você ver. Lota a igreja. Gente que nunca tinha vindo mais na igreja. E ele fala que é da igreja, mas ele é um crente espírita. Já viu isso? Ele é um membro espírita, ele está só no hall de membro, mas está ausente. Quando tem alguma coisa, é complicado, irmãos. Então, ajuntamos as pessoas em redor, em torno do humano e do terreno, em vez de ajuntá-las em torno do divino e celestial, em torno da palavra de Deus. Uma igreja saudável tem fome da palavra, corre para ouvir a palavra, ajunta-se para dar atenção à voz de Deus. Ele não vê a hora do culto começar, ele já está agoniado, ele fica preparado, ele motiva a esposa, os meninos, ele não vem para a igreja carrancudo, zangado, briguento, mais um culto, se eu não for o pastor, não, filho, se você não vir, não é que o pastor vai brigar, não, quem perde é você. Para com isso, tá? Se você é igreja, se você é noivo, você tem fome, você corre para ouvir a palavra, você se ajunta para dar atenção à voz de Deus. Exatamente isso, tá? E a gente vai ver aqui um ajuntamento proposital. E pediram a Esdra, o escriba, que trouxeram o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Eles tinham sede da palavra, eles tinham pressa de ouvir a palavra. Tem gente que não consegue ficar 1 hora, 40 minutos na live, é tediante para ele. Ele vai ouvir o Zezé, ele vai ouvir outros cantores sertanejos. Essa é a onda do momento, A geração pós-evangélica não consegue conciliar, porque são crentes, é a pós-geração que não tem compromisso, Eles estão lá aplaudindo lá o cantor sertanejo, eles estão lá aplaudindo tantas outras coisas, mas não dá a honra e a glória para Deus. É complicado isso, tá? Então não era qualquer novidade que os atraía esse povo, não era qualquer novidade, não era qualquer novidade. A palavra de Deus que os atraía. Vai falar da palavra? Estou dentro. Não vai falar da palavra? Não conta comigo. Era essa a mentalidade deles. Qual é o propósito dessa reunião? Qual é o propósito? É da palavra? Tem verdade? Qual é o propósito? Não, nós vamos falar aqui de... Não, eu não estou dentro. Essa é a mentalidade do povo. Algumas igrejas não estão acostumadas a ouvir a palavra de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Está acostumado não. Quando a palavra ela vem para confrontar, quando ela vem, as pessoas dizem o quê? O pastor está falando da minha vida, não vou vir mais nessa igreja, fala toda a minha vida, aí eu não conto mais nada para pastor, não sei o que, isso. A palavra é revelação, querida, querem coisas que vai interter eles, e não entendimento, querem emoção e não compreensão, quer que mexe no ego. Então houve aqui um ajuntamento proposital. Qual é o ajuntamento? Ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa, ajuntamento pontual. O povo todo estava presente desde o nascer do sol. Olha só que coisa interessante. O povo estava presente desde o nascer do sol. Eles se preparavam para aquele grande dia. Havia expectativa no coração deles para ouvir a lei de Deus. Expectativa no coração. A palavra precisa ser propriedade para sermos pontuais. Quantos de vocês que tem tempo e mesmo tendo tempo chega atrasado nos cultos, chega atrasado na hora da mensagem, chega atrasado até nos teus compromissos, e as pessoas lá fora estão nos reparando, as pessoas lá fora estão nos observando,
porque a gente faz a propaganda do que a gente diz que é e na essência não é. Então é muito importante aqui esse ajuntamento pontual. Eles estavam ali de prontidão para ouvir a palavra de Deus. A gente vai ver uma frase de James que diz que uma pessoa que se atrasa sistematicamente para um compromisso, ela transmite várias mensagens. Então escuta aí, uma pessoa que se atrasa sistematicamente para um compromisso transmite várias mensagens. Primeiro, o tempo dela é mais importante do que o dos outros. Segundo, as pessoas que ela vai encontrar não são muito importantes para ela. Terceiro, ela não tem o cuidado de cumprir compromissos. Essa é a verdade. A igreja contemporânea perdeu de vista a preparação conveniente para ir à casa de Deus. Vai na hora que bem entender, não é fiel, né? Não estão dentro do seu, não exerce seus direitos e deveres como membros, faz o que dá na telha, né? Tá por aí, não são submissos, parece ovelhas que não tem pastor e por aí vai. Por isso que Paulo está dizendo que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os crentes hoje estão, se brincar, os crentes de hoje, né? Se brincar, eles querem dar uma lição de moral no pastor. Se brincar, eles querem pastorear o pastor. Se brincar, eles querem, de fato, trazer teologia para o pastor e dizer que ao final de tudo isso o pastor está errado. É complicado, viu, irmãos? Tá? Então a igreja contemporânea perdeu de vista a preparação conveniente para ir à casa de Deus, tá? Como eu disse, só chega atrasado, é os atrasonildo. Já ouviu falar sobre isso? Muitos estão sonolentos, indispostos, preferindo a cama do que vir ao templo, o sono ao culto e o descaso à palavra de Deus. Nunca, irmãos, na história temos visto isso como em nossos dias. Elas dão prioridade a outras coisas. Ainda mais nós estamos no tempo político, aí que complica mesmo. Dão prioridade às reuniões, dão prioridade a outras coisas, mas não dão prioridade à palavra de Deus. Sabe quando é que elas vão dar prioridade à palavra de Deus? Quando alguma coisa for ela cometida, quando alguma coisa acontecer, aí elas correm para a igreja, querem campanha. É isso que tem acontecido. Não tem prioridade. São cristãos que não revêem seus conceitos. São cristãos que estão dentro da igreja, mas estão enganando a elas mesmas. São cristãos que não têm essa responsabilidade. Você gostando ou não gostando, irmãos, eu deixo aqui, de fato, é verdade, não tem como fugir, tá? Não honra ao Senhor, não fazem uso de seus compromissos, aonde estão inseridos, porque se você escolheu ser membro da igreja onde você está, então lá existem direitos e deveres que devem ser valorizados, obedecidos dentro do governo da igreja. Você consegue entender isso? Estamos dando o resto para Deus, o resto do tempo, das nossas energias para Deus. Temos dado tempo para tudo. A gente dá tempo para tudo nessa vida, menos para Deus. Dá resto para Deus. Aí depois quer cantar na igreja e canta mentindo para Deus. Dá o melhor, dá o seu melhor, dá o melhor para Deus, canta mentindo para Deus. E às vezes estão cantando de uma forma descarada que de fato não é verdade. Você consegue entender isso? Precisamos ser reformados, essa é a verdade. Precisamos ser revitalizados, essa é a verdade, você gostando ou não. Essa é a verdade, irmãos, tá? Essa é a verdade. E eu quero encerrar para vocês falando da supremacia da palavra de Deus. Vou destacar aqui 3. Em primeiro lugar, o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras.
Pregador, você é pregador? Você precisa estar comprometido com a palavra da verdade. É isso que Neemias vai falar, Neemias 2. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto homem quanto de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. Esdras era um homem comprometido com a palavra de Deus. Se você quer bons exemplos de homens, vai para a palavra. Quer bons exemplos de mulheres, a palavra de Deus está cheia. Cuidado com os YouTube da vida, cuidado com os fake news que estão por aí, cuidado. Esdras era um homem comprometido com a palavra. O povo não lhe pediu que contasse bonitas experiências, mas queria um fiel expositor das escrituras. Eu tenho que ser fiel, um fiel expositor. Você tem que ser um fiel expositor da palavra de Deus. Tem que estudar, tem que ser um graveto nas mãos do eterno Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça. Apesar das nossas imperfeições, mas a gente se esforça para se dedicar e ser um expositor da palavra de Deus, porque Paulo diz que nós somos a carta do Evangelho. As pessoas estão nos lendo. Eu lembro de uma irmã que ela testemunhou que num período de 3 meses para ela ser membro da igreja onde eu estava pastoreando, 3 meses ela me observava, os meus procedimentos, o meu compromisso com a palavra, e depois de 3 meses ela foi membrar na igreja. E aquilo, quando ela falava, me despertou, aquilo trouxe alegria ao meu coração, porque quem nos conhece sabe o compromisso que temos com a palavra e que certos princípios são inegociáveis, e isso glorifica o nome do Senhor. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. A pregação é a maior necessidade da igreja do mundo. A pregação é a tarefa mais importante que existe no mundo. O impacto causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparado ao impacto da Bíblia na época da reforma do século XVI. Precisamos nos tornar o povo do livro da palavra. Não há reforma sem a restauração da autoridade da palavra. Muitos perderam a autoridade, muitos não têm autoridade, e Satanás conhece, Satanás sabe quem está estourado no reino espiritual, porque Satanás conhece de Bíblia. E uma segunda coisa, o povo precisa estar sedento das escrituras. O povo precisa estar sedento. Primeiro, o pregador precisa estar comprometido com as escrituras, e o segundo, o povo precisa estar sedento das escrituras. A Bíblia é o anseio do povo. Eles se reúnem com um só homem, com os ouvidos atentos, reverentes, chorando, se alegrando e prontos a obedecer. Eles querem não farelo, mas querem trigo, igreja. Trigo é o melhor cardápio, a palavra de Deus. Eles querem pão do céu, eles querem verdade de Deus. Eles buscam pão eles buscavam pão onde havia pão. Onde havia pão. Muito buscam a casa do pão, não encontra pão. São como Noemi e sua família, que saíram de Belém e foram para Moabe, porque não havia pão na casa do pão. Não havia. E você precisa ser um expositor da palavra, para que Deus te use com ousadia, querido e querida. Quando as pessoas deixam a casa do pão, elas encontram a morte.
Há muita propaganda enganosa nas igrejas, prometem pão, mas só há fornos frios, prateleiras vazias e alguns farelos. Não adianta dar ao povo receita de pão, é preciso dar pão. Não adianta dizer que no passado o povo tinha pão com fartura, é preciso saciar a fome do povo hoje. É preciso dar a palavra, ser um expositor da palavra, é preciso dar, querido. Não viva do passado, pelo amor de Deus. Terceira coisa, atitude do povo em relação às escrituras. O povo teve 4 atitudes importantes em relação à palavra de Deus, que eu me esforço para ter, que me dedico para ter, e que você precisa. Atitude do povo em relação às escrituras. O povo teve 4 atitudes importantes em relação à palavra. Primeiro, ouvidos atentos. O povo permaneceu desde a alva até o meio-dia, sem sair do lugar, irmãos. As pessoas não podem chegar hoje 7h15, 7h30 e fiquem impacientes. É uma tribulação terrível para ir embora. Vai embora, irmão. Complicado, queridos. O cara chega na igreja, eu tenho que levar na regra. E se Deus não quiser? A gente prepara o cronograma, mas quem dá a direção é o Senhor, querido. E claro que o Espírito é sujeito ao profeta, a gente sabe também. Mas as pessoas ficam impacientes. Eu quero ter que ir embora porque eu estou com fome, né? Por que não comeu antes? Por que não se preparou antes? Você tem que vir para a igreja com o entendimento que pode ter um extra, ou não pode ter um extra. E hoje as pessoas elas falam, né? Eu fui naquela igreja, é porque termina tarde, é porque eu louvou, porque o pastor fica não sei o quê. O problema está onde, querido? Na má vontade do seu coração. Qual é o propósito de você vir na igreja? Qual é o propósito de você ser um membro? Qual é o propósito de você estar inserido, de ser igreja? O povo aqui, pastor, o povo foi o povo, sim, mas temos que ter ouvidos atentos para ouvir, independente da hora ou não, querido. Tem meio termo não tem como querer dar voltas e buscar atalho não. Vamos lá, vamos para as escrituras. Você pode vir quente, que eu já estou escrevendo. Amém? Para a glória de Deus. E a minha animação está total. Eu estou sentindo aqui uma graça de Deus, uma unção de Deus. Não sei você aí, se você está bicudo, está azedo, eu nem vou dormir hoje por causa disso. Mas eu quero te dizer, irmãos, que os dias estão se abreviando. O negócio está feio, irmãos. Tá? Não havia dispersão, distração e nem enfardo. A pessoa não ficar enfadada, preguiça. Tem gente que fica no culto aí, deita na cadeira. O povo estava lá ligado, por mais que tinha trabalhado o dia todo, mas ele estava lá, estava com sede, queria mais de Deus, queria a revelação, ele queria pão do céu, mais e mais de Deus, estavam ligados. Você consegue entender, querido? Falo isso com todo amor, todo carinho para você, para que você receba aí a reforma de Deus, amém, irmãos? Palavra de Deus para o teu coração, tá? Eles estavam atentos não ao pregador, mas ao livro da lei. Tem gente que vem só para observar o pregador. Se você vem para observar só o pregador, só o pregador, tá errado o teu culto, viu? Se você vem para observar se ele fala errado, se é no plural, se é no singular, se tem teologia ou se não tem, está errado, irmão. A essência é a palavra de Deus, ok? Tá? Então ele não havia esnobismo, nem tietagem, não havia isso.
havia fome da palavra de Deus. Segunda coisa, mente desperta. A explicação é lógica, para que todos entendessem, A reforma, o reavivamento não foi um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. A superstição irracional era a marca do paganismo. O profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Ô igreja, desperta sua mente, em nome de Jesus. Terceira coisa, reverência. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguiu vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Era essa atitude de reverência a respeito da palavra de Deus. Esse púlpito elevado não era para revelar a infalibilidade do pregador, mas a supremacia da palavra de Deus. Reverência. Nós precisamos ser o povo da reverência e não irreverente. Em último lugar, queridos, adoração. Esdras ora, o povo responde com um sonoro amém, levanta as mãos e se prostra para adorar. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora em espírito e em verdade, igreja. Glória a Deus, aleluia por isso, aleluia. Isso que nós devemos, irmãos, tomar como exemplo para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra, meu irmão, minha irmã. E se você aprendeu alguma coisa nesta noite, por gentileza, deixe nos teus comentários. Dê o seu joinha, positivo ou negativo, tudo é bem-vindo para a glória de Deus. Nós não estamos aqui para negociar os princípios da palavra de Deus e nem trazer melzinho. A palavra, a renovação que eu preciso, que você precisa, passa pelo crivo da palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e que o nome do Senhor seja exaltado através da tua vida, que é a carta de Deus. Pregue com ousadia, seja um expositor da palavra de Deus, seja um graveto cheio da graça e da unção do Espírito Santo. Vamos orar. Precisamos orar por renovação da palavra, fome e desejo pelas Escrituras. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento, nesta hora, Senhor Deus, eu quero orar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, orar, Senhor Deus, por uma renovação na palavra, orar, Senhor Deus, por fome e desejo pelas Escrituras. Ó Deus, como disseram o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja fome, que haja sede, que haja despertamento, Senhor, e que possamos ser um expositor da tua palavra, da verdade, de santidade, e de levar a sério, ó Deus, esse propósito, de levar a sério e entender, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus de governo, que o Senhor é um Deus absoluto. Deus tem misericórdia. Desperta a liderança, desperta os pregadores, desperta a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus. Arde de uma forma especial, de uma forma benéfica, de uma forma poderosa. Queremos te ouvir, queremos ouvir a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que possamos, ó Deus, prestar atenção, que possamos ter reverência, que possamos estar atentos, que possamos ouvir com entendimento, que possamos, ó Deus, Pai, ser a carta viva do Evangelho, em nome de Jesus, ó Deus. Traga renovação, restauração, reavivamento, ó Deus, em nome de Jesus. Precisamos, ó Pai, voltar às origens da tua palavra, de praticidade, de viver na essência de verdade, sermos de fato o sal e a luz. Deus, tem misericórdia, opera com o teu poder, perdoa, Deus, nossa negligência quanto à tua palavra, quanto ao compromisso, aos escândalos que temos dado. Tem misericórdia do povo que tem pecado, tem misericórdia que haja quebrantamento, ó Deus. Faz a tua obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus, através de nós, que possamos ser ousados e ousados
usados para a glória do teu nome. Deus, abençoe essa geração, desperta com entendimento, desperta com graça para a glória do teu nome, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, quebra as correntes, as cadeias que prende a mente, o coração, o espírito, a alma. Tem misericórdia, ó Deus, vem com o teu poder, ó Deus, renovando, transformando e agindo com o teu poder, em nome de Jesus. É a minha oração, meu pedido a ti. Enche esse homem, ó Deus, para esta mulher, de graça, de sabedoria, de unção do Espírito Santo, ó Deus, para que possa ser, ó Deus, um pregador com intrepidez, como foi Filipe, ó Deus, com ousadia, como foi Paulo, para a glória do teu nome. É a minha oração, é o meu pedido a ti, ó Deus, nessa noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus e graças a Deus. Deus te abençoe grandemente, irmãos, de uma forma especial. Amém. Deus abençoe a tua vida. Estamos orando por você. Deus abençoe de uma forma especial. Deixe seu comentário. Fique atento às próximas programações, às divulgações. Divulgue, tá? Divulgue esses 21 dias, reforma espiritual. Divulgue para a glória de Deus. Deus te abençoe de uma forma especial. E até a próxima, se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, mãezinha. Obrigado. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe e me ungiu para ser profeta das nações. Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações, no deserto como um rio, aos sedentos saciar, amém? E na noite ser candeia que não pode deixar de acender. Levar a paz, levar o arco, destruir, construir, ser voz de Deus, ser forte, fraco, sempre eis-me aqui. A palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. O Senhor me chamou no ventre da minha mãe e me ungiu para ser profeta das nações. Palavras de vida na sequidão, plantar a esperança nos corações, no deserto como um rio, aos sedentos saciar, e na noite ser candeia que não pode deixar de acender. Levar a paz, levar o arco, destruir, construir, ser voz de Deus, ser forte, fraco, sempre eis-me aqui. A palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Se Ele me mandou falar, não posso me esconder. Vou subir no monte, ser arauto. Preciso dizer.
te faz livre. Oh, aleluia. Eu quero ouvir um coral gritando bem alto a palavra, a palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza mais forte. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Oh! A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Levanta as mãos e cante. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza e amor. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito, com firmeza. Só vocês, mais forte. Pode gritar, grita mais alto. Foi essa palavra que te libertou. Cante a palavra. A palavra. Foi esta palavra que te santificou. Canta a palavra. A palavra. Aleluia! Glória a Deus!